Então já passamos os destaques ali de mercado da bola, de posse então do novo presidente do Corinthians, que é o nosso primeiro assunto, na verdade. Vamos ouvi-lo, que ontem ele falou sobre várias coisas. Movimento do mercado, a nova gestão, contratações. O Augusto Melo chega no Sport Center. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais o centroavante também. A conversa está muito boa, está tudo tranquilo com o Matias Roja, com o empresário, com o advogado dele. Nós vamos pagar, vai estar tudo sob controle, não tem problema nenhum. Se Deus quiser, o Corinthians já abre agora o Campeonato Paulista com um aumento de capacidade. E até julho, se Deus quiser, até julho, nós já mandamos visitantes para a parte oeste e parte de cima. Ou seja, o Corinthians já abre a arena com 54 mil lugares, com 6 mil lugares a mais com ingressos populares. E se Deus quiser, vocês vão ter grande surpresa também na ampliação da arena. Vai depender. Nesse mês, se Deus quiser, a gente já tem uma coisa concreta. Falam que eu falo demais, mas eu estou falando coisas concretas. E estou provando para vocês e vou provar para vocês isso. Isso já é uma forma também de eu pressionar a minha diretoria para trabalhar. Eu coloco metas com meus diretores. Por isso que eu coloquei diretores técnicos, tanto o marketing, o jurídico, o administrativo, o financeiro. Eu coloquei uma meta para eles e eu falo para também incentivá-los. E eles têm que correr atrás. E está dando tudo certo. Vem surpresas boas aí, no máximo até semana que vem. Muito mais. Por isso que eu recusei. Se eu recusei uma coisa dessa é porque tem outra muito melhor. Assim como eu recusei outras e fizeram. Porque nós temos patrocinadores muito maiores. Maiores no sentido financeiramente. Então é isso que deveria ter feito. Então, para você ver o tamanho da credibilidade que nós já estamos passando no mercado. Como eu falei, numa entrevista, isso chamado de umas conversinhas, nós vamos estar provando para vocês. Isso já está sendo analisado pelo jurídico. A hora que der ok, a gente assina. Já está tudo pronto. Vocês vão ter uma surpresa em breve. Você pode ter certeza que é um dos maiores patrocínios já visto no futebol. Ou nunca teve. Um dos maiores da América Latina. Pode ter certeza disso. Palavras fortes, então, do novo presidente do Corinthians, que é o que o corintiano quer ouvir e quer também de esperança para essa próxima temporada e para os próximos anos. Mendel, você acompanhou ontem, primeiramente, boa tarde mais uma vez, você acompanhou ontem a posse, participou aqui do Sport Center, da nossa programação. O novo presidente, falou muito sobre credibilidade no mercado, sobre uma nova era, um novo momento para o corintiano. Dá para imaginar que a torcida agora está com uma expectativa alta e o presidente prometeu que vai cumprir também, né? É isso mesmo. Boa tarde, Maris, Bertozzi, boa tarde a todos. Prometeu bastante o novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que tomou posse ontem. No discurso de posse dele, ele falou desse choque de gestão, disse que encontrou uma situação administrativa e financeira no Corinthians muito pior do que ele imaginava. O Corinthians vai passar por uma auditoria e prometeu bastante. Falou de reforços, ele anunciou 3 reforços, né? O Rodrigo Garro, o Palácios e o Ranielli. Não anunciou ainda o Félix Torres por uma questão contratual, faltam alguns documentos. E também não anunciou o Hugo. Mas o jogador é do Corinthians, foi contratado pela administração anterior, por isso ele não foi anunciado nesse pacotão do Augusto Melo. Prometeu mais 5, 6 reforços, falou aí, como a gente viu, da ampliação da Neoquímica Arena, de um contrato de patrocínio realmente com valores muito altos, diz que recusou um contrato de patrocínio da gestão anterior de 75 milhões de reais, porque tem na mesa um contrato com valores ainda maiores, e também falou sobre contratações. Ele disse que tem conversado com o Flamengo
e o principal assunto que foi abordado, claro, o Gabigol. Isso até porque o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, estava na posse do Augusto Melo, então esse assunto ainda ficou ainda mais quente, mas a gente ouviu aí as palavras do Augusto Melo dizendo que o Corinthians fez a parte dele, aguarda agora que o Flamengo coloque na mesa as condições para essa negociação com o Gabigol. A gente sabe que é uma negociação muito complicada, são valores muito altos, tem tudo que envolve uma saída do Gabigol do Flamengo, toda a identificação que ele tem com o clube, também como que ficaria para a diretoria do Flamengo, mas as conversas seguem. O Marcos Braz continuou ali, depois da posse do Augusto Melo, no Parque São Jorge, conversou bastante com o Rubão, outros jogadores aí estão sendo negociados. Thiago Maia é uma negociação muito mais viável neste momento, a saída dele do Flamengo para o Corinthians. Também o Fausto Vera é um interesse do Tite, pode deixar o Corinthians indo para o Flamengo. O Mateuzinho, lateral do Flamengo, também tem interesse do Corinthians. Então esses jogadores aí estão sendo envolvidos em conversas entre as duas diretorias. Como a gente sabe, diretorias que têm conversado bastante, relações que estão mais próximas, claro, pela presença também do Marcos Braz na posse do Augusto Melo. Situação do Gabriel Moscardo, depois da entrevista coletiva a gente conversou com o Rubão, ele disse que realmente o Gabriel Moscardo vai passar por uma cirurgia no pé esquerdo, com isso o PSG adiou a apresentação do jogador para a próxima janela de transferências no meio deste ano, mas o pagamento segue como previsto na contratação do PSG, com o mesmo parcelamento. Isso não vai influenciar no pagamento do Paris Saint-Germain. Ele vai fazer a recuperação da cirurgia aqui no Brasil, no Corinthians, depois recuperado ele viaja para a França para se apresentar no meio do ano, em junho deste ano. São essas informações do Corinthians e uma informação de hoje, né? O Thiago Kozlowski, que era treinador do Curitiba, vai ser auxiliar técnico do Mano Menezes. Então o Corinthians vai se preparando, vai se reforçando, a nova diretoria vai apresentando todos os projetos que tem para este ano, todas as promessas de muitas contratações. De acordo com a diretoria, vem aí mais 5, 6 jogadores e vai também apresentando todo o seu trabalho para esta temporada 2024, Mari.